Hoje eu vou falar para vocês como eu faço minha leitura espiritual, qual método que eu utilizo, se eu utilizo algum método que funciona para mim, para consequentemente poder te inspirar, te ajudar, te auxiliar ali, se tu estiver precisando, ou quem sabe te inspirar. Esse vídeo foi a pedido de uma colega minha, Tainá, então um beijo. E agora vamos ao que realmente interessa. Se esse tipo de vídeo faz sentido para você, já deixa o seu like, comenta aqui, compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga e já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações também, hein? Só lembrando para vocês que nessa semana eu estarei fazendo 2 vídeos, então um sairá hoje no domingo e o outro sairá em um outro dia, até porque era para ter postado há uma semana e não postei, então vão sair 2 vídeos nessa semana, só para contextualizar não, só para deixar o aviso aqui para vocês. Vamos então aos materiais que eu utilizo. Primeiro eu vou falar sobre os materiais e posteriormente eu irei falar sobre como eu faço, meus métodos, se tem método ou não, enfim, e te ajudar também nisso. Basicamente a Bíblia que eu uso atualmente é essa Bíblia aqui. Ela é da tradução, ela é a tradução da Bíblia CNBB. Então, essa daqui que eu uso, atualmente eu faço os meus estudos nela, essa Bíblia aqui, mas antes dela eu passei por uma outra Bíblia, eu estava precisando de alguma Bíblia, então pesquisei muito sobre traduções e tudo mais, e na época eu não sabia que existia diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, no sentido de que a Bíblia protestante tem alguns livros que não tem na Bíblia católica. A Bíblia católica tem alguns outros livros, aumentando ali a quantidade de livros totais. E aí a primeira Bíblia que eu comprei foi essa daqui, da NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Foi a primeira Bíblia que eu tive um estudo assim, não estudei profundamente, mas eu consegui ler um pouco a primeira carta de João, algumas coisas no Evangelho, Salmos, então eu introduzi algumas leituras aqui nessa Bíblia, então eu tenho um carinho muito grande por ela. A tradução é muito boa e a minha é com letra grande, essa daqui. Não me julguem, mas eu tenho Bíblias diferentes porque eu fui ganhando com o tempo, mas eu uso uma atualmente. Então, vamos lá. Eu tenho essa outra Bíblia aqui, que é a Bíblia Sagrada, a tradução do Novo Mundo. Eu ganhei de uma colega, então eu tenho essa outra aqui. Essa eu não uso. Na verdade, eu só uso essa atualmente, a da CNBB. E é isso. Eu gosto de fazer marcações, funciona muito comigo marcar, então eu não utilizo marcador de texto. Eu utilizo, portanto, lápis de colorir. Então eu tenho esses daqui da Faber-Castell. Lembrando que você não precisa de todos esses materiais para estudar a Bíblia. Você precisa apenas de uma caneta e da tua própria Bíblia. E se quiser anotar alguma coisa, se não quiser, só a Bíblia mesmo basta. Um caderno, enfim. Não precisa de tudo isso, mas é o que funciona pra mim. Então, antes de tu aderir a um método, vai testando vários e vê o que funciona pra ti, tá bom? O simples, o básico funciona. Eu tenho essas 4 cores aqui, eu só uso essas 4 cores sempre. Porque essas 4 cores eu não sei, eu simplesmente peguei. Uso também caneta azul, vermelha e preta, um lápis, uma borracha e um apontador que não tá aqui. Eu gosto também de ter um caderno espiritual. Nesse caderno, basicamente, eu coloco pesquisas, orações, vivências, resumos, cartas para Deus também, porque eu gosto muito de escrever. Então, esse é o meu caderno espiritual. Eu vou mostrar brevemente para vocês. Aqui foi uma oração que eu ganhei. Então, eu anoto aqui, por exemplo, eu tava lendo Gênesis, e aí eu quis fazer um resumo do livro. Eu não terminei Gênesis, mas eu quis fazer um resumo. Então, coloquei Gênesis, a história primitiva, a história patriarcal. Aí eu coloquei capítulo 9, arco-íris, blá 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 blá, reflexões também acerca disso, que eu não coloco apenas o versículo, mas o que eu tirei daquilo. A Torre de Babel, Abraão, Isaac, Jacó, enfim. E aí eu vou colocando. Eu também gosto de fazer os desabafos, minhas orações, os meus pedidos de socorro.
Também gosto de fazer meu mural de oração em fotos, eu fiz em 2026, estudos bíblicos e tá tendo a quaresma agora, né? Daí eu coloco algumas coisas aqui. E é isso, pesquisas que eu vou fazendo às vezes também, tudo mais. No meu caderno eu gosto de usar alguns adesivos, então eu tenho esses aqui, super fofos, que eu gosto de usar, não é sempre também, mas às vezes eu utilizo. Utilizo também flags, então nessa daqui tem flags. As flags eu utilizo em livros de leitura espiritual, que eu já vou mostrar pra vocês. Só pra mostrar pra vocês algo interessante na Bíblia, na minha Bíblia que eu coloquei, são números de emergência da Bíblia. Então, eu vi uma moça, eu não me recordo o nome dela, mas ela fez na Bíblia dela, então aqui tem os números de emergência da Bíblia. Eu ainda não coloquei todos, mas tá aqui. Quando você pecou, e eu coloco um versículo que me chamou a atenção referente a isso, a pecado. Quando você está preocupado, está em perigo, parece estar longe, está com medo, sozinho, desanimado, precisa de coragem, quer ser produtivo, quando estiver ansioso, quando for tentado e outros. E aí eu vou colocando, não coloquei ainda, mas preciso colocar. Agora então eu vou mostrar pra vocês algumas leituras espirituais e os tipos de leituras. Eu não faço muito assim de maneira rígida as leituras juntamente com a leitura bíblica. Eu vou fazendo aos poucos e não é algo perfeito não, tá, gente? Longe disso. Eu tenho esse livrinho aqui que eu gosto dele porque ele tem meditações. Então, a Imitação de Cristo. Eu confesso que tem um tempo que eu não leio ele, preciso voltar. Mas basicamente eu gosto de ler um pouco dele, um ponto, e refletir, porque esse livro aqui é um tapa na cara, sério mesmo. Ele é um livro muito bom e eu recomendo pra vocês, Imitação de Cristo. Outro tipo de livro são biografias que eu gosto de ler sobre pessoas que atingiram ali um caminho de santidade. Claro que elas não foram perfeitas, mas elas fizeram algo possível, que são biografias e tudo mais. Um exemplo é essa daqui de Carla Cultis, que eu tô lendo. Inclusive, gente, tenho que voltar. Eu tô com um probleminha aí com leitura e tá difícil. Outro tipo de livro são livros mais gerais, assim, que eu tenho esse daqui, Manso e Humilde, eu preciso terminar também. Já deu pra perceber que eu tenho um certo problema aí com leitura. Eu gosto muito de ler, mas eu tô... Enfim, assunto para outro vídeo. E aqui eu tenho esse exemplar aqui, Manso e Humilde. Agora vamos finalmente para como eu leio a Bíblia e faço esses estudos, essas leituras espirituais. Basicamente eu leio por livro. Então eu tava lendo João, finalizei, e agora eu estou lendo Mateus. Eu quero completar aí os evangelhos, depois eu quero voltar para o Pentateuco, mas eu não tô seguindo nenhum plano de leitura. Inclusive, tem esse método que é seguir um plano de leitura, ou tem também o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, que lá acho que é o Monsenhor, não me recordo o nome, mas ele fala basicamente sobre um método não, te dá um plano de leitura, um guia ali, muito interessante, que eu acho que começa com a leitura das cartas de João, primeira, segunda e terceira carta de João, se eu não me engano, e aí depois a parte para outro livro, e ele te dá um guia. Tem esse método também. Tem gente que gosta de ler por temas, tem gente que gosta de pegar apenas um versículo e refletir em cima. Eu gosto de ler por livros. Então, eu tô lendo atualmente, deixa eu ver onde eu estou. Eu deixo um marcador de página, ó, aqui, e aí, porque aí fica mais fácil pra achar depois o capítulo exato que eu parei. Parei no capítulo 20 do Evangelho segundo Mateus. Outro método na verdade já é mais de uma leitura orante, é a Lectio Divina, que basicamente é o que eu falei, é uma leitura orante. Tem uns passo a passos que inclusive tem na minha Bíblia aqui, que você segue. O primeiro passo, você segue fazendo a leitura, depois você medita, depois você faz uma oração, contemplação, e aí você vai fazendo esses passo a passos da Lectio Divina. Vocês encontram aí em qualquer lugar
no TikTok, eu acho que aqui no YouTube eu creio que tenha também, explicando passo a passo, mas basicamente é uma leitura orante ali da palavra de Deus. Acho muito interessante também esse método, se você quiser. Agora, se eu uso algum material à parte para estudar, ainda não conheço muitos materiais. Acho que tem o do Scott Hahn, que o pessoal fala muito bem, mas eu ainda não tenho nenhum livro dele, também não tenho PDF, não tenho nada referente ao que ele escreveu, mas dizem que tem alguns comentários bíblicos dele. O que eu tô fazendo é, por exemplo, eu tô lendo Mateus. Às vezes eu pego aqui no YouTube, não é sempre também, mas às vezes eu pego no YouTube e coloco lá Jesus Copy Mateus, e aí vai aparecer os vídeos do Douglas, muito bom ele, o canal dele é sensacional, inclusive o Manso e Humilde eu peguei lá de indicação, e lá eu pego algumas reflexões, ele traz contextos também, isso é muito interessante, ele liga um versículo a um outro, porque a Bíblia ela se conecta, né, então isso é muito interessante, ele vai mostrando isso também. É uma opção para você pesquisar o canal dele, eu super recomendo, vou deixar aparecendo aqui na tela. E aí tu pesquisa, vale super a pena. No geral é isso, galera, não tem muito mistério, eu apenas pego, leio. Eu não costumo muito ler as notas de rodapé, embora as pessoas falem que é muito bom ler, mas o que eu indicaria para você, hoje em dia, aqui atualmente falando, eu indicaria para você procurar uma linguagem que ali seja bom pra ti, que você entenda realmente. Existem várias linguagens de Bíblia, por exemplo, a Bíblia protestante tem a NVT, NVI, NTLH, a King James, enfim. A católica tem Ave Maria, Jerusalém, Peregrino, a CNBB, tem também uma outra que eu esqueci o nome agora, mas tem também, enfim, tem várias bíblias, várias traduções ali, e aí tu pode escolher a que mais se encaixa com você, ou você pode baixar algum aplicativo, ler no celular mesmo, tá tudo bem também, enquanto você não compra uma bíblia, ou se você quiser mesmo de maneira digital, né, a gente tá na era enfim, mas você pode também pesquisar a Bíblia e procurar ali uma maneira de ler, seja por tema, por livro, por versículo, ou seguir algum plano de leitura, que tem muitos por aí. Eu espero muito que tu tenha gostado. Basicamente é isso que eu faço. Não é um bicho de 7 cabeças, você só tem que procurar o que realmente funciona pra ti e ir testando. É assim que a gente vai encontrando o que realmente funciona. Lembrando que minha rotina não é perfeita, minha leitura não é perfeita, longe disso. Mas eu mostrei pra vocês um pouquinho ali do que eu faço pra te inspirar. Obrigada, Tainá, pela indicação de vídeo. E façam como ela, indiquem vídeos aqui nos comentários. Às vezes o YouTube tá cancelando os comentários dos meus vídeos, eu não sei por quê. Porque eu não coloco conteúdo pra criança, mas vou vou tentar resolver isso. Mas um super beijo, galera. Até o próximo vídeo. Lembrando que nessa semana nós vamos ter outro vídeo. Fiquem atentos. Tchau!